Se você tem ou está prestes a completar 30 anos, provavelmente deve recordar-se desta propaganda da Parmalat. Se por acaso você é torcedor do Palmeiras, é bem provável que já tenha ouvido falar ou tenha lembranças da famosa era Parmalat, o período em que o time conquistou alguns de seus títulos mais significativos. No entanto, hoje em dia, raramente se ouve falar da empresa. Isso nos leva à seguinte pergunta: o que aconteceu com a Parmalat, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com mais de 36 mil funcionários? Faliu. O que teria causado a falência da Parmalat? Foi pensando em responder a essas perguntas que produzimos o vídeo de hoje. Investigamos minuciosamente o que levou a empresa italiana à ruína, em um dos maiores escândalos contábeis da história. Também explicamos os bastidores por trás do rombo de 14 bilhões de euros que resultou na quebra da Parmalat e na prisão de seu fundador, o todo-poderoso Calixto Tanzi. No entanto, antes de narrar essa história, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Toda semana trazemos novidades para você. Famosa pelo presunto de Parma e pelo queijo parmesão, além de ser a cidade onde a gigante do setor de alimentos Barilla foi fundada, Parma é amplamente reconhecida como a capital gastronômica da Itália. Foi nessa cidade com menos de 200 mil habitantes, localizada no norte da Itália, que a história da Parmalat teve seu início em 1961. O jovem Calixto Tanzi, com 22 anos na época, deixou a faculdade para administrar o modesto negócio de presuntos e massas de tomate da família após a morte de seu pai. Ambicioso, Calixto decidiu expandir rapidamente os negócios, com sua principal aposta sendo o mercado de laticínios, especialmente depois de descobrir uma tecnologia de uma empresa sueca chamada Tetra Pak, que revolucionou a maneira como o leite era envasado, distribuído e consumido. Assim, nasceu a Parmalat, cujo nome é uma combinação de Parma, sua cidade natal, com a palavra latter, que significa leite em italiano. A embalagem Tetra Pak proporcionava uma validade significativamente maior ao leite em comparação com seus concorrentes. Logo, a Parmalat começou a ganhar força no mercado, e a marca se tornou conhecida não apenas em Parma, mas em toda a Itália. Para fortalecer ainda mais sua marca, a Parmalat passou a investir pesadamente em patrocínios esportivos, como a Copa do Mundo de Esqui em 1975 e a equipe de Fórmula 1 de Niki Lauda e posteriormente Nelson Piquet na década de 70. Com um produto inovador e uma estratégia de marketing certeira nos anos 80, a Parmalat dominou o mercado de laticínios na Itália, alcançando um market share de 55%. Não demorou muito para o mercado italiano ficar pequeno diante das ambições de Calixto. Ele deu início à expansão internacional da Parmalat, e assim como na Itália, a empresa dominou os mercados em que ingressou, atingindo um market share de 90% em alguns países. Isso fez com que a fortuna e o prestígio de Calixto aumentassem significativamente, tornando-o um símbolo de sucesso no meio empresarial italiano. Mesmo sendo avesso a aparições públicas, Calixto discretamente construiu uma gigante no setor alimentício, que se tornou o 8º maior grupo industrial da Itália nos anos 90. Durante esse período, a empresa abriu o capital na Bolsa de Milão. Com seu império crescendo rapidamente, o empresário começou a diversificar os investimentos em outros setores, como o turismo, com a criação da Parmatur, administrada por sua filha Francesca Tanzi, e a emissora de televisão Odeon TV. Além dessas novas empreitadas, Tanzi deu um passo ainda maior no campo esportivo. No início da década de 90, em vez de apenas patrocinar times de futebol, como vinha fazendo, ele resolveu comprar um time, o Parma, que foi dirigido por seu filho Stefano Tanzi. No Brasil, embora com presença desde os anos 70, foi na década de 90 que a Parmalat teve seu maior crescimento por aqui. A estratégia de crescimento da Parmalat foi semelhante à utilizada na Itália, com muito investimento em marketing e várias aquisições. No campo do marketing, a empresa italiana se destacou principalmente pelo patrocínio no futebol, tornando-se conhecida pelo apoio ao Palmeiras, que durou de 1992 a 2000 e resultou em diversos títulos para o clube paulista, nesse período que ficou conhecido como a Era Parmalat. Além da associação da marca com o futebol, em 1996 a empresa deu outro grande passo em marketing no Brasil com a icônica campanha publicitária Mamíferos. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalat.
Essa campanha foi criada pela prestigiada agência de publicidade DM9 de Nizam Guanais e ainda é considerada uma das maiores campanhas da história. O leite Parmalat rapidamente se tornou líder de mercado após o lançamento da campanha e ganhou ainda mais projeção quando, em 1998, os bichinhos de pelúcia dos mamíferos segurando uma caixinha de leite foram lançados. As pelúcias, que tiveram uma tiragem inicial de 300 mil unidades, foram um sucesso tão grande que a empresa teve que confeccionar 15 milhões de bichinhos no total. Além dos investimentos em marketing, a multinacional italiana também realizou diversas aquisições no Brasil, incluindo a compra de empresas como a Gigante Batavo, entre outras. Embora a Parmalat já operasse em dezenas de países na época, o Brasil rapidamente se tornou um dos mercados mais importantes para a empresa, representando 40% do seu faturamento global em 1998. Nada parecia deter o crescimento explosivo da Parmalat, até que a verdade veio à tona. Após 4 décadas dedicadas à construção dos maiores grupos empresariais da Itália, a família Tanzi era motivo de orgulho para a cidade de Parma, assim como os Agnelli, proprietários da Fiat e da Juventus, o eram para Turim. Portanto, muitas pessoas ficaram chocadas quando, no final de 2003, descobriu-se que a Parmalat estava envolvida em um dos maiores escândalos corporativos da história da Europa. O império da Parmalat começou a se desmoronar em novembro de 2003, quando os auditores da empresa apontaram algumas inconsistências contábeis relacionadas a investimentos da Parmalat no valor de 500 milhões de dólares em um fundo localizado nas Ilhas Cayman chamado Epicuron. No mês seguinte surgiu um problema ainda maior. Em 8 de dezembro de 2003, embora a Parmalat tivesse relatado um caixa de 4 bilhões de euros em seu balanço, a empresa não conseguiu efetuar o pagamento de 150 milhões de euros de um título. Essa situação levantou muitas dúvidas no mercado, afinal, se a empresa tinha todo esse dinheiro em caixa, por que não pagou os 150 milhões de euros? E é aqui que as coisas se tornam ainda mais graves. No dia seguinte ao calote, a agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou a nota dos títulos da Parmalat para um nível mais baixo, conhecido como Junk Bonds. Ou seja, havia uma grande probabilidade de calote. Esse evento fez com que tanto os títulos quanto as ações da empresa despencassem, levando à interrupção das negociações. Foi nesse dia também que o fundador da empresa, Callisto Tanzi, renunciou ao cargo de CEO. No entanto, a bomba estourou de verdade em 16 de dezembro daquele ano, quando o banco americano notificou os auditores da empresa, alegando que uma conta de uma subsidiária da Parmalat nas Ilhas Caimã supostamente deveria ter 3,95 bilhões de euros. A notícia de que essa quantia era falsa chocou o mercado. A fraude foi oficialmente confirmada pela Parmalat em 19 de dezembro. A empresa vinha maquiando seus balanços há anos. Em 27 de dezembro, a Parmalat foi declarada oficialmente insolvente e Callisto Tanzi foi acusado de fraude e preso em Milão, na Itália. No total, a fraude da Parmalat resultou em um rombo de mais de 14 bilhões de euros, causando prejuízos a milhares de investidores que detinham títulos da empresa. Segundo as investigações, a Parmalat estava maquiando seus balanços desde 1990. Durante esse período em que a empresa relatou lucro, na verdade teve prejuízo em 12 dos 13 anos. Por meio de números inflados artificialmente, uma série de malabarismos financeiros e subsidiárias em diversos paraísos fiscais, a empresa de Callisto não enfrentava dificuldades em obter empréstimos bancários ou emitir títulos para levantar capital. De acordo com as autoridades, os recursos eram utilizados tanto para cobrir as operações deficitárias da empresa, especialmente no Brasil, quanto para encobrir os prejuízos de outros negócios sob o comando de Callisto. Inclusive, o próprio Callisto confessou ter desviado mais de 600 milhões de euros das contas da Parmalat. Callisto foi condenado a 17 anos e 5 meses de prisão por crimes que incluíram fraude de mercado, falência fraudulenta, entre outras acusações. Em 2011, a Parmalat foi adquirida pela gigante francesa Lactalis, que hoje é considerada a maior empresa de laticínios do mundo. Callisto Tanzi, aos 83 anos, em janeiro de 2022, enquanto estava em prisão domiciliar, faleceu na Itália devido a complicações decorrentes de uma pneumonia. E você? O que achou desse escândalo envolvendo a Parmalat? Escreva nos comentários se há algum outro caso de que você gostaria de ver abordado aqui no canal. Se gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso nos ajuda bastante. E por ter ficado até aqui, o meu muito obrigado.